I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera, meus caros habitantes desta galáxia. Eu sou Efraim Fernandes e vamos debater sobre o filme que a Marvel estava precisando, que é Guardiões da Galáxia, volume 3 do James Gunn. E hoje aqui nós temos os nossos escolhidos de diferentes cantos da galáxia para debater esse filmaço. Então, o Vinícius aqui, né, vamos falar aqui desse filme incrível, que é Guardiões da Galáxia Volume 3. Muito ansioso e muito obrigado aqui por participar desse podcast. Galera, Marco Júnior na área e olha só, os dias de cão da Marvel acabaram? Interrogação. Olha, ao acabar de assistir Guardiões da Galáxia 3, eu vejo esperança para DC, porque eu posso esperar alguma emoção no próximo filme de Superman vindo aí de James Gunn. Eu acho que esse filme foi um presente não só para quem é fã da Marvel, né, mas para quem é fã de encerramento de boas histórias, né? Essa história começou, na verdade, lá em 2014, com a chegada de Guardiões da Galáxia, que é aquela pegada de um grupo disfuncional, né? Cada um tem uma sua personalidade. Eles acabaram mais do que um grupo, eles acabaram virando uma família e foi muito divertido ver essa jornada ao longo de não só 3 filmes, mas também a participação dos mesmos em outros filmes da Marvel Studios. E pra mim tá entre os melhores encerramentos. Capitão América, eu acho que ele teve um bom encerramento de jornada. O Homem de Ferro, pra mim, eu acho que ele também teve um bom encerramento de jornada. Vingadores, né? O filme Vingadores, ele trouxe uma sensação de encerramento de jornada muito bacana. E a mesma coisa pra mim acontece com esse filme do Guardiões. Eu queria saber a opinião de vocês sobre como é que foi essa experiência de estar no cinema, vendo essa obra de arte maravilhosa. Eu confesso que eu chorei vendo esse filme. Cara, eu não chorei vendo esse filme, porque é muito difícil um filme fazer chorar, mas eu me emocionei muito, porque ele é um filme de despedida. Eu acho que isso está estampado tanto nos trailers, e muito mais aí no filme. É um filme de despedida do James Gunn, como o diretor de Guardiões da Galáxia e do James Gunn da Marvel. Agora que ele já vai focar e trabalhar na DC, né, com o próximo filme dele sendo Superman Legacy. E eu acho que ele conseguiu abordar muito bem esse tema de despedida. Porque, cara, que filme emocionante. As músicas são muito bem colocadas no filme, principalmente ali no final. Os personagens, todo aquele desenvolvimento que a gente vê desde o primeiro filme, principalmente o do Rocket Raccoon, o desenvolvimento é finalizado assim de uma maneira perfeita, impecável. Então, cara, é um filme que eu gostei muito. Pra mim, é o melhor filme da fase 5 da Marvel, é o melhor filme desde Ultimato. É um dos melhores filmes da Marvel. Cara, eu tô com o Vini. Eu acho também que é o melhor filme dessa fase. Eu não sei, é 5 que a gente tá? Eu já perdi a conta. É sem dúvida nenhuma, inclusive a fase 4, né? Se você incluir a fase 4, eu acho que não tem coisa que chegue perto de Guardiões da Galáxia Volume 3. De fato, o melhor filme desde Ultimato. É o melhor filme da trilogia, pelo menos pra mim. Eu achei um filme absolutamente incrível. Eu me emocionei muito, chorei. Nossa, mas como eu chorei nesse filme? Eu acho que o James Gunn, ele é um cara... Ele é um desgraçado, né, cara? O filho da mãe, ele sabe muito bem o potencial dos seus personagens. Ele conhece muito bem o potencial de cada um. E não é potencial de força, né? Ele é o potencial que cada um tem pra desempenhar dentro das suas características no filme. Não é só o Rocket ser aquele baita guaxinim que faz coisas tecnológicas e planos mirabolantes, não. Ele sabe explorar muito bem o personagem em suas dores, e ele faz isso perfeitamente com ele nesse terceiro filme. Não é só o Peter Quill sendo um Star-Lord, né, o Senhor das Estrelas, esse pirata espacial, não. É entender que o Peter Quill, ele é um cara que não teve uma criação, que não teve uma criação normal, né, do seu desenvolvimento adulto, e por isso ele tem problemas de maturidade. Aí, por exemplo, ele perde a mulher da vida dele
no Guerra Infinita, recupera, entre aspas, no Ultimato, coisas que não foram planejadas pelo James Gunn, que não estavam na cabeça do James Gunn, e sim dos irmãos Russo, mas que o James Gunn soube aproveitar muito bem, criando uma nova dinâmica para os dois personagens e aumentando o drama. Então, assim, é muito bem construído o desenvolvimento desses personagens. E aos 72 eu posso citar todos os outros, tanto a Mantis também, que cresce bastante no filme, do segundo pra cá, o Drax da mesma forma, Nebulosa, enfim, até o Groot, apesar de só mudar a aparência de um filme para outro, né, mas acaba sendo legal, né, agora temos o Groot Bodybuilder, né, fortão. Aí, então, assim, é uma obra que, cara, dá gosto de ver no cinema, pelo visual, mas também por ter uma história e personagens fascinantes. Olha, eu acho que eu preciso rever o filme, porque eu acho que assim, tem coisas que eu concordo com o que foi dito aqui pelo Vini e pelo Marcos, tem coisas que eu não concordo. Eu, particularmente, eu não acho o melhor dos 3 filmes. Pra mim, ainda é o primeiro. O primeiro Guardiões da Galáxia, ele vem de um lugar que você não espera e te joga pra um lugar que você nem esperava que você poderia chegar. Ou seja, é um filme que começa do nada, com uma dinâmica de nada, e quando você vê, você não consegue mais não se apaixonar por esses personagens. Então, assim, que pra mim é o grande trunfo da fase 1 da Marvel depois de Vingadores 1, é o Guardiões da Galáxia. Porque ninguém esperava, ninguém sabia, e hoje em dia você não enxerga a Marvel sem os Guardiões, né? E sobre o terceiro filme, eu achei que... Eu entendo o que o James Gunn quis fazer, não concordo um pouco com a montagem do filme, não sei se deixar Pode falar spoiler aqui já ou segura? Irmão, larga o aço, aqui não tem essa não. Então, eu não sei se você tirar o Rock da primeira cena do filme, você já inutilizar ele para através de delírios dele, você rever o passado dele foi a melhor opção. Então, eu acho assim, que talvez toda hora o filme quebrava para contar um pouco do passado, Tudo bem, você tinha a motivação do Rock ali aflorando, e você deixou uma cena para que todos os outros Guardiões sentissem aquilo que ele sentiu, que é quando aparece lá a memória do cara vendo lá o que estava fazendo com o Rocket, os experimentos. Então, eu acho que isso poderia ser um pouco melhor trabalhado do que toda hora o filme parar o que estava acontecendo para poder voltar e contar com a memória motiva do Rock, por aí vai. Porém, em contrapartida, o filme é curto em termos de narrativa. Isso é o que eu sempre acho legal nas histórias do Guardiões. Particularmente que eu achei muito legal no primeiro filme. O segundo é um pouco mais arrastado nesse ponto. Porque o filme ele não perde tempo. Ele tem uma cena, preciso resolver isso. Te joga pra segunda cena, preciso resolver isso. Te joga pra terceira e acabou. Ele entrega de uma forma muito rápida o plot principal. Eu acho que a história se passa ali, talvez, vamos botar em 2 dias, 1 dia. O filme em si é bem rápido. O tempo de vida do Rocket, que a Nebulosa fala, ele tem 48 horas de vida. A gente precisa correr em 2 dias para poder salvar a vida dele. Então, é um senso de urgência que, por exemplo, o segundo filme não tem. Que o primeiro filme tem, o segundo não tem, e esse tem, ou seja, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Então, o filme ganha muito, muito ritmo. Menos quando quebra para descontar a história lá do Rock. Eu acho que aquilo ali também poderia ter sido diminuído. Eu entendo que a ideia é te pegar mesmo, torcer teu coração, fazer você sentir raiva, você ficar chorando, mas eu acho que isso fez o filme perder um pouco do ritmo, já que o filme estava acelerado. Eu não sei se foi o Marcos ou foi o Vinícius. Falou que essa coisa da Gamora morrer, talvez isso não fosse ideia do James Gunn, isso deve ter sido uma coisa dos irmãos russos. E aí o James Gunn pensou, meu Deus do céu, tem um pepino agora para resolver. E aí eu senti que a Gamora nesse filme poderia ser melhor aproveitada, sabe, em certos momentos. Tem momentos assim que o filme tá vazio, mas tem que preencher com alguma coisa, jogam ela ali sem fazer nada, sem interagir com todo mundo. Mas é bacana quando tem a interação, porque essa Gamora não é aquela Gamora que o Peter, né, se apaixonou e tinha um relacionamento. É a Gamora, né, de um ponto do tempo que vem antes dela conhecer essa galera toda, menos a Nebulosa. E aí é legal essa dinâmica, né, porque o Quill, ele tá naquela de encher a cara, meu Deus, eu perdi a mulher da minha vida, não sei o que e tal. E é aquela coisa meio tragicômica, né, tipo, ele perde a mulher dele, mas ele reencontra, mas ao mesmo tempo ele não tem, sabe? Então eu acho isso bacana. E assim, aí tem isso da Gamora.
E tem essa questão do Rocket também, que é essa questão do revisitar do passado. Então acho que são duas... Eu gosto muito dos flashbacks do Rocket, sabe? Porque a gente sabia mais ou menos o que aconteceu com ele por conta do que ele fala lá nos outros filmes anteriores, se eu não me engano, no primeiro. Assim, então você tinha uma ideia. Mas quando a gente começa a ver aqui, eu achei bacana esse revisitar. Tudo bem que é meio quebrado, né? Tipo assim, presente, passado. Isso realmente não me incomodou. Acho que o que mais me incomoda é essa questão da Gamora ficar de segundo plano, tentaram costurar ela ali, mas o resultado não foi tão bom assim pra mim. Mas, assim, acho que a atriz, ela faz bem o que é dado pra ela. A Gamora, na verdade, no filme é a segunda personagem mais jogada assim na história. Porque o argumento para trazer ela de volta é quase nulo. É do tipo, Nebulosa, meu contato é a Gamora, tal. Beleza. Cara, você fez a missão que você tinha que fazer, por que a Gamora continua? Entendeu? Ela não tem, de fato, uma razão para continuar. Precisamos incluir a Gamora, como você falou. Criaram uma linha fininha de roteiro. Aí lá no final, mas ela é minha irmã e tal, não sei o que. Beleza. No final você tem a motivação, mas durante o meio do filme, a Gamora tá sem motivação nenhuma. Não, tanto que ela fica na nave. Ela não vai com os caras, ela fica na nave. Só que eu acho que ela tá na nave porque ela continua com eles, porque eu não lembro, que eu já vi o filme tem 3 semanas. Aí eu não lembro exatamente o que aconteceu, mas parece que houve alguma coisa com os piratas que ela ficou presa, não foi isso? Ou eu tô enganado? Ela meio que não pôde, senão ela teria saído ali. Ela não tem assunto com eles, ela meio que deixa isso claro em vários momentos. Sim, mas a própria nave tem skips. Então ela poderia simplesmente sair a qualquer momento, nada que aprendia ali. Eu acho que ela ficou na nave pra tomar conta do Rocket, cara. Eu não tenho certeza. Eu vi o filme 2 vezes. Uma vez eu vi no cinema, outra vez eu vi no Piratão mesmo. Mas eu acho que ela tava na nave pra tomar conta do Rocket. Eu suspeito que foi por isso. Pra ele não ficar sozinho, alguém resguardar ele ali e tal, ela tava lá. Bem, mas continua não tendo motivação. Ela não tem motivação, porque ela não é amiga desse equipe. Mas então, assim, não que ela não tenha motivação. Eu acho que o James Gunn soube usar bem ela, assim. Porque, assim, houve uma construção para que ela culminasse no final, não que, estamos com spoilers aqui, ela não volta com o Peter Quill. Rola um entendimento entre os dois. Eu acho que, até chegar a esse ponto, ela foi entendendo o porquê talvez a outra Gamora tenha gostado da situação. Então, eu acho que isso sim é um desenvolvimento para a personagem, entendeu? Mesmo que ela não seja a mesma pessoa e não sinta a mesma coisa que a outra Gamora sentia. E ali houve essa conexão. Tanto é que ela não participa daquele abraço grupal, né? Todo mundo tá ali no final do filme, se abraçando, o Adam Warlock todo desengonçado, vai lá abraçar também, mas ela não tá. Aquilo ali não é a vida dela. E ela volta pros Ravengers, ela volta lá pro Sylvester Stallone. Pra mim funcionou, cara. E o James Gunn entendeu o seguinte, não adianta eu colocar a Gamora, como é que eu vou dizer, ali com o Drax e com a Mantis protegendo, ficando ali naquele lugar. Ela era pra fazer isso mesmo, né? Só que o Drax e a Mantis saíram do lugar onde eles deviam ter ficado. Mas enfim, ela vai ficar aqui, tomando conta do Rocket e convalescendo e tal. Deixar ela lá, enquanto o Quill vai lá com o Groot na nave do Alto Evolucionário. Então acho que, cara, foi bem usado, assim. Era o que ele poderia ter feito. Ele ia fazer uma coisa artificial com a personagem rolando uma nova interação amorosa com o Peter Quill. Eu acho que não, ia ficar completamente falso. Marcos, eu acho que assim, a minha reclamação não é nem o fato do desenvolvimento dela do filme, que eu entendo, porque para ela ser a Gamora que a gente conheceu, ela precisava conviver com essas pessoas. O meu ponto é isso. O ponto é que a entrada dela na história foi para fazer uma missão. Acabou aquela missão, ela não teria o porquê de continuar com eles. E é esse o ponto. Ele poderia ter criado um argumento, digamos, não resolvemos a missão, então a missão continua. Não, mas foi exatamente isso que aconteceu. Uma vez que eles conseguiram salvar o Rocket, e acabou tudo, porque ela não tinha como sair dali, porque ela tava na nave, caramba. Ela não tinha como simplesmente fugir. Não, no início tudo bem, mas assim, eu acho que a missão não tinha acabado, porque ainda precisava salvar o Rocket. Eu acho que isso fazia tudo da parte da missão. Claro, preciso ver o filme de novo, que não seria sacrifício nenhum. Eu tenho quase certeza que houve alguma coisa que impediu que ela fosse daquele planeta, aquela nave, aquela estação espacial. O Robocop. Maravilhoso aquilo. Robocop. Sensacional aquilo, cara. Eu acho que aconteceu alguma coisa depois disso que ela acabou, entre aspas, presa a eles. Eu não tenho certeza, eu não lembro. Vocês são mortais! Não! Você mesmo disse, sua besta.
Somos os Guardiões da Galáxia. Aproveito para perguntar, porque eu não entendi, ainda sobre Gamora, eu não entendi o que os saqueadores queriam ali dentro. Eu também não entendi. Eu acho que aquilo ali pra mim foi só pra porque assim, esses saqueadores, eles são apresentados no segundo filme, que é o Stallone e galera. Eu fiquei assim, pô, legal, né? Vai ter um filme só deles, ou sei lá, eles vão ter uma participação maior, né, futuramente. E aí, simplesmente, eles só jogam eles aqui, eu achando que eles iam ter uma coisa mais significativa. Eu acho que foi só pro Stallone aparecer. E aí, no final, eles acabam abraçando a Gamora, o que eu achei bom, porque eu não sei vocês. É uma coisa que eu até vou perguntar pro Vinícius. Mas eu acho que seria uma saída muito fácil se quisessem juntar a Gamora com o Quill, ia ficar muito forçado. Então eu acho que a saída que deram foi tipo assim, eles dois se divertiram, né? A gente se divertia muito, né? A gente se divertia e tal. Mas ela sabe que ali não é o lugar dela. O lugar dela não é com os Guardiões. E aí ela encontra, como família, como grupo lá, os saqueadores, né? Eu achei que James Gunn fez o que podia mediante as mudanças que os irmãos Russo fizeram lá no Guerra Infinita e no Ultimato. Filme de despedida, então assim, eu acho que a Gamora, ela é outra personagem, ela é outra Gamora, que nem viu no filme, não é mais aquela Gamora que a gente conheceu lá em 2014, aí teve a sequência do Guardiões 2, que morre lá no penhasco, em Vormir, se eu não me engano, lá no Guerra Infinita, já é outra personagem. Então, acho que, cara, se ela ficasse com o Peter ou com a rapaziada lá, ia ser um negócio muito nada a ver, até porque no filme inteiro ela mostra ele o desgosto dela com a equipe e fala, mano, eu não gosto de vocês, só tô aqui pra receber meu dinheiro, não conheço vocês, não sei quem você é. Então, eu acho que eu gostei sim desse final da Gamora voltando pra nova família dela, né, os saqueadores. Assim, uma coisa que eu gosto bastante nesse filme é o vilão. Eu acho que ele é um vilão esquecível, mais ou menos, mas eu gosto muito da atuação desse cara. A atuação dele, eu acho que ele não vai ser um vilão memorável. Eu acho que ele não vai ser um vilão memorável. Eu acho que a gente só guarda um rancor, uma mágoa e um ódio desse cara, que é o Alto Revolucionário, que ele é muito filho da puta, por ele ser um cara que tortura o Rocket. Ele tortura aqueles outros animais, aqueles outros seres que são inofensivos, sabe? Você vê que o cara é filho da puta, acho que é Chuck Wood e Wuji, eu não sei pronunciar o nome desse cara. Eu me recuso a pronunciar o nome desse cara. Chukud Wood, alguma coisa assim. Eu falo tudo rápido. Chukud Wood. Eu não consigo. Mais seguro mesmo. Que inclusive ele é parceiro do James Gunn, né? Porque ele aparece lá no filme, na série do Pacificador. Eu não ficaria surpreso se ele aparecesse no filme do Superman. Não sei se fazendo o mesmo personagem que ele fez lá no Pacificador ou algum outro, mas eu não ficaria surpreso se ele aparecesse no filme do Superman. Porque ele já cantou, né? Ó, algumas pessoas ali do meu convívio vão estar na DC. Acho que a esposa dele vai estar. Se bobear, a Harcourt, ela vai aparecer lá no Superman, se bobear. Eu acho que esse cara poderia também estar no filme. Porque eu gosto desse cara. Eu acho esse cara um bom ator. Mas o engraçado é que eu não achei o vilão dele tão marcante. Eu acho que ele é um vilão auto-evolucionário. Acho que ele pode ser talvez um cara esquecível. Mas ele é tão filha da puta que nesse momento, cara, eu acho que no momento que ele aparece, ele rouba a cena dele. Ele tem uma cara meio de cachorro louco, sabe? O olhinho dele fica tremendo e tal. Eu gostei dessa coisa de... Porque assim, cara, qual é a tua reação quando tu vê um cachorrinho, quando tu vê um bichinho pequeno, tu vê uma criança? Tu quer proteger, cara. E o cara é muito filho da puta, sabe? Ele chega e ele faz o que ele... Eu achei até pesado alguns momentos pra um filme da Marvel, né? Eu achei até pesado alguns momentos, tipo aquela cena que o Rocket, ele desfigura o Alto Evolucionário, e aí no final a Gamora arranca a máscara e mostra o rosto dele. Eu achei aquilo até pesado. É pesado, mas... é isso aí. É pra gente ter raiva do cara, a gente teve raiva do cara e foi. Assim, é pesado, mas é uma cena que você se sente satisfeito, né? Que, pô, depois de tanta coisa que o Alto Evolucionário faz com todos os animais ali e tudo, e aí, tipo, chega aí no final, né, e o Rocket desfigura a cara dele, então eu achei legal até ter essa cena, porque eu acho que ele merece muito pior. É isso mesmo, merece pior, escroto demais. Agora, eu vou falar uma parada pra vocês. O filme, ao meu ver, o filme foi uma tremenda de uma pegadinha. Por quê? Tava um clima todo fúnebre, um clima de despedida, vai morrer uma galera aí. A barca vai chegar e vai levar uma galera aí. E, na real, nenhum dos personagens principais morreu.
Mas mesmo assim, a gente tem um fechamento de arcos, a gente tem aquele senso de despedida, a gente tem aquele negócio tipo, cara, eu não sei se esses caras vão se reunir de novo, porque o James Gunn, né, saiu, porque não é só um fechamento pros Guardiões da Galáxia, é um fechamento pro James Gunn também na Marvel. Então a gente tem ali a conclusão de alguns pequenos núcleos, por exemplo, Drax e Amantes, que eu acho que eles estão ótimos, mas eu não sei se isso ia render mais coisa futuramente, acho que tudo que poderia, não sei, né, eu tenho a impressão às vezes que tudo que poderia render entre o Drax e Amantes já rendeu. E eles não estão ótimos. Então teve um fechamento ali. O Rocket, né, com aquela coisa de... Finalmente, eu vi dublado, né? Só estava disponível dublado quando eu vi no cinema. A dublagem traduziu como Rocket. Porque normalmente nos filmes anteriores era só como Rocket. Porque nos quadrinhos, se eu não me engano, vem como Rock no Brasil. E ele se chama, ele fala, não, eu sou o Rocket Raccoon. Então achei bacana isso também. E a gente tem a jornada pessoal dele. Assim como a Gamora e com o Quill, a gente sabe que tem um encerramento ali, né? O Quill consegue se despedir da maneira dele, né? Cada um vai pro seu lado. Eu acho até que, inclusive, poderia ter mais momentos entre o Quill e a Mantis, porque eles são irmãos, né? Eles são filhos do Echo, né? A Nebulosa também, ela tá ali, sabe? Eu não senti tanto com ela, mas assim, ela tá ali. O Groot também, eu gosto muito do Groot, cara, mas eu achei que ele tá meio perdido nesse churrasco aí. Mas assim, mesmo assim, a gente consegue ter ali um gostinho de despedida, sabe? E, cara, o James Gunn é filha da puta, cara. Ele sabe apertar o botão certo pra te fazer chorar. O Rafael Teodoro é coração de pedra. Mentira, eu acho que isso aí é intriga da oposição. Eu chorei vendo Viva a Vida é uma Festa. Eu chorei vendo Toy Story 3. Então, assim, mas aí quem não chora também, não tem alma, né, gente? Desculpa. Eu queria pontuar um pouquinho antes que saiu um filme do Alto Evolucionário que, cara, eu achei um vilão horrível. Não do horrível, aquele horrível bom. Eu achei ele chiliquento. Eu entendo o lance dele ser cientista doido, loucaço, e o cientista que vai além do que não tem um limite do que é humano e que é inumano, né? De fazer assim, né? Do coisa. Só que, cara, sério, você tá... Peguem os animais! Pô, que isso, ele parece sabe? o Kiko sem a Dona Florinda. É o Kiko sem a Dona Florinda. Eu quero meu P133. 113, não sei nem qual é o nome do número do rock. 89P13. 89. Quero meu e assim, sei lá, pareceu que ele poderia ter uma presença. Quando ele tá em silêncio, até inclusive tem uma cena muito bacana que eu acho que no final, quando o Quill e o Groot chegam pra falar com ele, que ele fica com o dedinho levantado, tipo assim, não é a hora de vocês falarem comigo, sabe? Pô, beleza, esse é aquele vilão diva. Mas, cara, é muito chilique. E eu fico assim, pô, ou você é um maluco que a tua presença, tipo assim, pô, não vamos bater de frente com o cara, do que necessariamente isso, sabe? Dele ser, às vezes tá aqui. Você não sabe se ele é só uma criança que quer brincar com os brinquedos, ou tá triste porque o amiguinho do colégio pegou o brinquedo dele, ou se ele é aquele cara imponente que ele tem uma corporação intergaláctica e ele construiu um planeta, porque aquele contra a Terra, né, fez a mínima questão de dizimar, porque ele não tem esse tipo de apego. O apego dele é sempre pela criação perfeita. Tanto é que ele não quer mais brincar com aquele brinquedo, que agora ele está construindo, eu acho que era aquelas criancinhas são da mesma classe da Aisha, né? Daqueles dourados, ou aperfeiçoamento. Ele tá tentando achar um novo Rocket, né, na real. Entender como ele conseguiu fazer do Rocket um gênio. Mas, cara, eu discordo disso, que eu acho que o Alto Evolucionário é um bom vilão, sim. Eu até, na nossa conversa em off aqui antes, a gente tava até falando que eu até falei na minha crítica lá no meu vídeo, que eu acho que era um personagem que iria dividir opiniões por causa disso que o Rafael falou, que ele é chiliquento. E eu concordo, ele é chiliquento. Mas eu acho que funciona, porque pra mim, o Alto Evolucionário, e você disse isso, Rafael, ele é um cara que é uma criança com poderes de Deus, com uma colônia de formigas pra brincar. E ele faz o que ele quiser, tanto que ele destrói aquele planeta lá que ele criou, né, cheio de seres que ele criou, a troco de nada, nem não serve pra nada não, vamos tentar do zero de novo. Ele faz aquela tartaruga, aí seria muito maneiro se aquela tartaruga virasse uma tartaruga ninja, sei lá. Ia ser irado, cara, nossa, tava comentando no cinema, eu tô assim, dá uma espada pra esse garoto, essa tartaruga, dá um bastão, dá um sai.
ou Nunchaku. Esse é lindo isso. Mas enfim. Então ele é isso, cara. Ele não liga porque... Ele é o Sid do Toy Story. Ele é o Sid... Cara, é impressionante como quando eu vi os bichinhos aparecendo nos flashbacks lá do Rocket, cara, eu lembrei do Sid na hora. Lembrei do Sid. E inclusive daquele boneco que era só a cabeça e todo o corpo de aranha. Me lembrou o Flor, o chão coelhinho que tava... Eu falei, caraca, maluco, olha isso. Aquele boneco. Então é isso, cara. Ele é uma criança mimada, extremamente. Cara, eu acho que funciona. Funciona pra ser um vilãozão como um Kang ou Thanos? Não. Mas pro propósito do Guardiões, eu acho que funciona muito bem. E é isso que o James Gunn quer. Ele quer fazer filmes que não dependam da Marvel, do universo da Marvel. Então eu vou tratar com esses caras aqui, com esses personagens aqui, com esse universo aqui, com esse micro-universo dentro desse grande universo. E eu acho que funciona, sabe? Mesmo entendendo os pontos, né, do fato dele ser Chile, que eu entendo tudo isso. Eu acho que o Alto Evolucionário, pra mim, foi um puta de um vilão. Porque ele é aquele vilão que eu concordo tanto com o Marcos quanto com o Rafael, que, assim, ele é um vilão chiliquento, realmente, né? Tem algumas cenas ali que, mano, tu não aguenta, que ele fica puto, isso aqui. Mas eu gostei muito da maneira como ele sempre tá buscando a perfeição. E essa obsessão dele pela perfeição foi o que acabou destruindo ele no final do filme, né? Que no final a gente vê que até os guardas ali dele, os cientistas, se voltam contra ele. E assim, cara, o Uchi Kuriwuri foi pra mim um ator perfeito pra esse papel. Cara, ele gritando, ele berrando, e ele explicando o negócio dos cientistas, não sei o quê. E, mano, eu gostei muito do Alto Evolucionário, né? Ele, pra mim, eu acho que ele é um vilão que funcionou muito nesse filme também. Desculpa, Vini, eu te citei Tartarugas Ninjas, mas, pô, aqueles dois lá são o Rockstar e o Bebop, né? Que estão lá na frente do... É verdade. Quando eles aparecem, tem uma cena inclusive que ele vai atrás do Rock na nave, né? Não é Milano, não, é outra nave, esqueci o nome agora. É outra nave, é. A Bowie. Bowie. Pô, Bowie, cacete. A primeira coisa que eu falei, é o Bebop. Totalmente Tartaruga Ninja ali, no auge, assim. Desculpa te cortar, Vini, mas eu lembrei disso, não podia deixar sem problema. Não, sem problema. Mas é isso, sabe? Eu acho que, assim, ele tem a maneira que, pô, no começo do filme você vê que a gente é introduzido ao Adam Warlock, e aí o Adam Warlock quase mata ali, quase mata o Groot, fode ali os Guardiões e não sei o quê. E aí, quando ele chega lá com o Alto Evolucionário dá um pau, só estica a mão, e aí o Adam Warlock já quase morre ali. Então eu acho que ele é um vilão que ele impõe esse medo, ele impõe ali o seu poder, mas ao mesmo tempo ele perde parte desse poder por causa da loucura que ele tem, por causa da obsessão, da busca pela perfeição, né? Mas eu gostei, assim, da maneira como ele quer o Rocket Raccoon, que ele quer estudar o cérebro do Rocket. Isso que eu achei bem interessante, né, no filme. Não, eu acho que é isso. Eu esperava que ele fosse mais só esse lado. Tipo, o cientista que é tão poderoso que ele não mete a mão pra resolver o problema. Mas quando ele tem que meter a mão, ele é definitivo. Então, essa cena do Adam Warlock, pra mim, é muito isso. Tipo, é um cara que tem o poder, mas não quer brigar. Ele é tão cheio de si que, tipo assim, mano, eu tô num nível aqui que fica parado aí, sabe? E aí a gente descobre, nesse filme, que o Adam Warlock, na verdade, é uma criação do Alto Evolucionário, que é uma encomenda feita ali pela Aisha, né? E pra mim, não sei se vocês querem falar sobre ele, é decepcionante, né? Vocês são mortais! Não! Você mesmo disse, sua besta. Somos os Guardiões da Galáxia. Eu concordo, foi pra mim foi a única coisa do filme que eu achei que tava abaixo, enfim. O Adam Warlock foi decepcionante. Eu só queria, antes de voltar no Adam Warlock, queria só pegar um gancho no que o Vini falou aí com relação ao Alto Evolucionário, sobre o poder dele, que ele faz dessa cena que ele faz com um dedo assim, bota o Adam Warlock pra parede. E eu lembrei imediatamente do Kang lá do Quantumania, que ele faz a mesma coisa. Ele tem essa mesma força. Só que no final do filme, ele é completamente nerfado de perder, de sair no braço com o Homem-Formiga. O que eu achei inacreditável aquilo. E o Alto Evolucionário não. Ele continua poderoso com o seu intelecto e tal, não sei o quê. E ele é derrotado pela astúcia, pelo talento dos Guardiões. Então, assim, em momento nenhum nós vimos que ele deixou de ser ameaçador. Mas
a gente falando do Adam Warlock, pra mim foi bem decepcionante, e eu tava preocupado, apesar de gostar do Will Poulter, quando o James Gunn escalou ele pro personagem, eu falei, Will Poulter, beleza, corpo o cara ganha, e ganhou, tá lá. Mas o Adam Warlock não é um personagem mais sério, e o Will Poulter é um cara que não é um ator de ser sério, tem seus papéis sérios e tal, mas não sempre. Tanto que ele tá em Midsommar, se eu não me engano. Ele tá em Midsommar, esse ator. Ele tá em Midsommar, né? Eu vi recentemente, eu adorei. Eu não tinha visto, eu vi recentemente, eu adorei. E ele tá no filme e tá ótimo e tal, beleza. Mas talvez a persona do Will Poulter não chegue a ser uma persona ideal pro Adam Warlock que a gente conhece nos quadrinhos. Não tô dizendo que, meu Deus, os quadrinhos é melhor. Não é bem isso, não. Eu acho que não funcionou na essência do personagem, apesar de achar divertido algumas coisas do lado do personagem, assim. Não que, meu Deus, maravilhoso. Não, achei divertido. Achei engraçado o fato dele estar aprendendo ainda a usar os seus poderes e tal. A cena que ele mata o cara lá, executa o cara quando a mãe faça ele entender o que a gente tava ali embaixo, executa o cara. Caraca, eu precisava dele pra falar, vai entender. Eu achei maneiro, eu achei legal isso. Mas fora isso, deixou a desejar. Mano, assim, criou-se uma antecipação, toda uma expectativa, Guardiões 2, sobre o Adam Warlock, que eu falei, caraca, meu irmão, o maluco vai vir rasgando. Quando anunciaram o Will Poulter, eu falei assim, caramba, eu conheci ele da Família do Bagulho, que é um filme que eu me rachei de rir naquela porra, e um outro filme que eu vi com ele é o Detroit, o nome do filme que ele faz um policial racista, corrupto. Pode crer com... Para um caralho. E, cara, ele tá numa atuação muito sóbria ali. Ele tá muito bom. É bom esse filme, hein? É bom esse filme. Detroit em Chamas é o nome do filme. Errou! Ele faz um policial racista. Tem até o fim de Star Wars, o John Boyega. Foi nesse filme que eu vi que ele tem um range de atuação um pouquinho maior. Tipo, ele consegue fazer parada séria. Ele é um desses atores que consegue tanto comédia quanto drama. Aí eu pensei que o James Gunn vai pegar esse cara e ele vai ficar ali no meio termo. Ele vai ter momentos bem bacanas, assim, momentos que mais sérios, aqueles momentos que vai ter aquele forte, né? Porque, porra, é o Adam Warlock. Mas também eu sei que vai entrar uma piadinha ali, porque é Marvel, cara. Marvel tem que ter a piadinha. Mano, sei lá, cara, parecia um Digimocó, sabe? Tipo, parecia um Digimocó criança. E assim, cara, pra mim foi uma decepção, mas aí acho que não é culpa do ator. Eu acho que é o direcionamento que deram pra ele, sobre como tem que ser. Eu realmente fiquei decepcionado. Eu achei que ele poderia... Mas também tem aquela parada, né? Eu entendi por que ele é assim, né? Porque ele é um ser novo, né? Ele é como se fosse uma criança no corpo de um homem adulto. É entendível a cabeça do personagem. Eu acho o seguinte, ele deve retornar, né, futuramente, né? Porque no final do filme tá cantado, né, uma nova formação dos Guardiões. E eu não sei como é que vai ser o Guardiões sem James Gunn, né? Então eu não sei quem é que entra ali pra assumir esse pepino. Não sei se o Taika Waititi entra ali pra assumir uma nova formação. Eu espero que não. Mas enfim, a gente sabe que ele vai voltar. Então a gente deve ver, muito possivelmente, esse amadurecimento mental do personagem. Porque assim, o cara é que nem a Capitã Marvel, meu irmão. O cara é super saiyajin, o cara é super poderoso. Mas o cara tem, sei lá, o QI de uma noz. Sabe? Cara, isso foi muito broxante, cara. Isso foi muito broxante. Pra corrigir a informação, o nome do filme é Detroit em Rebelião. É um filme da Catherine Bigelow, que é, né, Hurt Locker e Hora Mais Escura, grande diretora. De emoção, filmaço. Exato. Ela é maravilhosa. Esse filme também é muito bom e pouca gente fala sobre ele, hein? Assistam, que vale muito a pena. Vocês estavam falando aí do Adam. E assim, a culpa é do ator por ele existir, porque se ele não existisse, não escalariam ele pra fazer esse papel. Tô brincando. Mas, cara, é aquele negócio. Eu dificilmente vejo esse Adam Warlock chegando no nível mental, de característica, não estou procurando a palavra certa, mas do que é o Adam Warlock dos quadrinhos. Eu acho que eles estão opostos tão grande que o Adam Warlock dos quadrinhos, ele é um cara quase sisudo. Ele tem o poder da joia da mente, então ele é um personagem denso. Já esse Adam Warlock, cara, ele nem o Peter Quill no primeiro filme é tão idiota quanto esse cara. Eu acho que não tem nenhum personagem da Marvel com esse nível de bobagem, sabe? Não existe, assim, na cabeça, eu tô assim, pensando nas crianças, vai. Você tem os 2 filhos da Wanda, não são assim. Pô, tem o MODOK, cara. Tá. Vai, MODOK. Porra, aí baixou um nível legal, né? Nem o Thor, cara, nem o Korg é assim, sabe? Nesse nível de... Não é uma infantilidade produtiva, eu não sei dizer. Assim, pegando de paralelo, eu não vejo um personagem tão infantilizado do pior jeito
do infantilismo, assim, que a gente pode dizer. Mas eu acredito que a gente não vai ter um filme novo do Guardiões da Galáxia. Eu acho que o último filme é esse, e o que a gente vai ter por exemplo, como o universo cósmico vai ser usado agora pela Capitã Marvel, o Quarteto Fantástico vindo aí e tal, você vai ter a participação desses personagens aparecendo pontualmente, como foi, por exemplo, no começo de Thor Love and Thunder, do que necessariamente um filme dos Guardiões sem o Peter Quill, sem Gamora, porque a formação atual é Nebulosa, Groot, Rock e Adam Warlock. E o carinha, o irmão de James Gunn também, que faz o carinha. Não, ele não tá no Guardiões, ele não tá nesse filme. Ele aparece na primeira cena e aparece na última. Ele não faz parte do time da família. Mas agora faz, mano. Ele faz, porque ele aparece no pós-créditos do pessoal. É verdade. Ele tá o Craiglin, ele apareceu no pós-crédito. Como um membro. E o Cosmo. O Cosmo tá ali? Da Cosmo, é uma cadelinha. Aquela garotinha também que o Drax fala também. Isso, Eu não imagino o próximo filme do Guardiões, não. Eu imagino sim eles especial, recuperando o Peter Quill, antes de uma grande saga que vai vir aí, ou aparecer em algum filme pontual como participação especial. Vocês são mortais! Não! Você mesmo disse, sua besta. Somos os Guardiões da Galáxia. A gente sabe que os diretores da Marvel, eles seguiam uma fórmula, né? Mas isso não impediu que o James Gunn tivesse uma assinatura na Marvel. Assim, teve outros diretores que conseguiram imprimir sua marca, mas eu acho que o James Gunn é um dos caras que talvez mais deixa isso explicitado pela forma como ele conduz o humor. Uma hora ele tá sério, uma outra hora tá engraçado, né? Tipo, mesma linha de diálogo, né? As cores também, o design de produção desse filme é belíssimo, sabe? As cores eu acho muito bacana. Então eu acho que o James Gunn, ele tem uma assinatura, mesmo a gente sabendo que ele é o diretor contratado, ele tem um pouco de assinatura nos filmes dele, né? Na criação de mundo, na criação de personagens, nos diálogos, as músicas são maravilhosas. E a gente sabe que todos os cineastas, eles são contratados para a Fórmula Marvel, mas dessa galera toda aí, eu acho que o Gunn, é o cara que se destaca, e eu fico me perguntando aqui como é que vai ser quando ele assume o Superman. E assim, o humor de Guardiões da Galáxia é o humor que a gente viu no Esquadrão Suicida, que ele fez, é outro. Eu fico aqui tentando, quebrando cabeça para saber o que o James Gunn vai trazer pro Superman. Eu não sei se ele vai querer resgatar uma coisa mais clássica, tipo Christopher Reeve, pegar elementos dos quadrinhos. Começando pelo que você falou da Marvel, a gente vê muito claramente a questão da empresa com relação aos seus filmes, quando a gente fala que é um filme da Marvel e não do diretor XYZ. Mas quando a gente tá falando de Guardiões da Galáxia, a gente não para de falar de James Gunn. Porque o cara, ele consegue colocar a sua identidade, entendeu? Aí o Taika Waititi, a gente fala do Taika Waititi quando ele tá falando de Thor, né? O Ragnarok e o Love and Thunder. A gente tá falando dele. Mas qual outro filme você vê isso? E os irmãos russos, obviamente. Então, dificilmente você vai ter essa autoralidade. Isso é um problema muito sério. Isso é um problema muito sério pro MCU. Porque você acaba ficando mais do mesmo. Ficar extremamente mais do mesmo. Entendeu? É louvável o que eles construíram ao longo desses 20 anos, 15 anos. É louvável, mas eles não podem esquecer de jeito nenhum que eles estão tratando com obras de arte, não com produto. Se você tratar a Marvel como produto, amigo, esquece, vai ser essa porcaria sempre, pós-Ultimato, essas coisas assim de produção em massa, que, cara, nada traz de artístico. Agora, com relação ao James Gunn na DC com o Superman, foi o que eu falei lá no início, tipo, eu acho que o James Gunn consegue capturar bem a essência dos seus personagens e trabalhar todo o potencial deles. O potencial do Superman já foi atingido no filme do Richard Donner, lá na década de 70. Vai fazer 45 anos esse ano, olha isso. O filme do Richard Donner faz 45 anos e tá atual hoje pra mim. Em termos de você entender o que é o personagem do Superman. Assim, claro, a gente não tem nada, a gente não tem nem atores, a gente não tem nada sobre o filme. Mas eu acho que o James Gunn, eu fico esperançoso por ele compreender que não adianta ele simplesmente fazer que nem o Zack Snyder fez, que é legal, tipo, aquele épico, aquela porradaria fantástica na cidade, destruindo tudo, 2 seres super poderosos se pegando, é muito maneiro.
Só que o Zack Snyder esqueceu a essência do personagem, entendeu? Ele esqueceu essa coisa de esperança de fato, como você falou, Efraim, do personagem, sabe? Do cara do bom moço, de ajudar, de querer salvar, de, sabe? Nem que seja um gatinho em cima de uma árvore. Essa é a essência do Superman. E me empolga muito o fato dele, como fez aquele anúncio dos filmes do DCU, né? Ele, na hora de anunciar o Superman Legacy, a capa que ele colocou foi o grande desastre do Superman, do Grant Morrison, que é isso aí, que é mostrar o Superman, o seu personagem, no seu ápice de esperança, de ajuda, de bom moço, que é bacana. E eu tenho esperanças boas, grandes, com relação a DC na mão do James Gunn. Eu acho que o Vinícius é o mais esperançoso com o James Gunn na DC. Eu sinto isso, cara. Porque cara, eu tô vendo daqui a cara dele na câmera, cara. A cara dele não nega. Fala aí, Vinícius. Não, mano, é porque assim, cara, eu acho que o James Gunn, ele é um roteirista e diretor, né, que ele sabe muito bem o que ele tá fazendo. E eu acho que ele sabe muito bem mexer com o personagem. Tanto que eu acho que as partes mais fortes dos filmes dele é exatamente isso, né, os personagens. Tanto que a gente tem esse desenvolvimento muito bom do Guardiões da Galáxia, desde o primeiro filme até esse. E assim, eu acho que com o Superman Legacy, ele vai trazer essa vibe boa, assim, boa que eu digo, né, diferenciado do Snyder, né, porque o Snyder, ele trouxe o Superman sombrio, um Superman de Injustice, que ele é mais assim. E eu acho que tenho certeza que o James Gunn vai fazer o contrário. Vai usar cor saturada no filme, vai trazer o Superman com cueca por cima da calça, sabe? Vai trazer esse Superman, um Superman esperançoso. Então eu tenho, assim, muita esperança para esse novo universo DC do James Gunn. E ainda mais esse filme do Superman. Depois de ver esse filme do Guardiões da Galáxia, meu Deus, cara, eu já sei, eu tenho certeza que vai ser. Superman Legacy tá em ótimas mãos, vai ser um filmaço. Vocês são mortais! Não! Você mesmo disse, sua besta. Somos os Guardiões da Galáxia. Duas coisas. Primeiro, que o Marcos falou a respeito de fase 4 e tal, eu queria só pontuar uma coisa que eu sempre estou dizendo, que a Marvel acertou errando, né? No lance de modelo de produção aí pós-Ultimato, né? De tipo, ter que sair várias coisas e tal, e não apurando o roteiro, foi o que deixou a fase 5 ruim. Porque esteticamente e visualmente, a fase 4 é mais rica do que as outras fases. Você tem, por exemplo, Eternos trazendo uma coisa totalmente de contemplação, ou um tipo de linguagem cinematográfica. Você tem o Sam Raimi trabalhando no Doutor Estranho, que é um filme de terror. Aí você tem o Peyton Reed fazendo um lance meio comédia familiar no Homem-Formiga. Então você tem o James Gunn fazendo essa ópera espacial. O Taika fazendo aquele comédia pastelão no Thor. Você tem o Ryan Coogler fazendo trilha política. Então você tem pluralidade de linguagem cinematográfica. O que você não tem são bons roteiros. Então acho que esse é o ponto, uma coisa que o James Gunn trouxe. E aí, falando dele no Superman, né, como o Efra puxou, eu acho que o grande trunfo dele no Guardiões da Galáxia, ele, como o Vini falou também, de entender o personagem, entender os personagens e identificar dinâmicas. Ele, em algum momento, entendeu que o Drax funcionava com amantes. Tanto é que depois do segundo filme, o Drax parece que só funciona quando tá com amante. O lance da amante querendo uma aproximação e ele meio pedra, né? Do tipo, tendo tudo literal e ela muito emotiva. Então essa dinâmica funciona. O arco da Nebulosa se transformando na Gamora. E a fala no terceiro filme, quando a Gamora fala: cara, você fala, mas você tá apaixonada pela Nebulosa. Do tipo, a pessoa que você tá descrevendo não sou eu, é ela. E aí ele olha pra ela assim: nunca tinha reparado que seus olhos eram tão castanhos. Errou! Sabe? Então, assim, a linha cômica, e ela vem daquele jeito dela, isso é um fruto de tortura do meu pai. Então você quebra a comédia com um lance meio dramático, pesado, e você entende ali a linha. A dinâmica do próprio Peter Quill com o Rocket, de rivalidade, de amizade, sabe? Tipo, ele é meu melhor amigo. Porque eles foram aqueles rivaizinhos no segundo filme. Eu sou o capitão, eu sou o capitão, eu sou o capitão. Quem é que manda? E aí você entende essa dinâmica. E o Groot como... E as versões do Groot, né? Groot velho, experiente no primeiro filme. Depois o Baby Groot no segundo filme. Aí o Ultimato ali, Guerra Infinita. O Groot adolescente, chato pra caramba, insuportável,
coisa de adolescente, não tô nem aí pra nada, o que importa é a minha vida. E agora, né, o Groot parrudão, bonde da Stronga, Bodybuild, que aí já é um outro Groot, é um Groot mais sabe o que tem que fazer, é um Groot adulto, sabe? A cena que o Peter Quill e o Groot estão contracenando ali naquele lance do tiro e tal, do mecanismo, cara, eu adorei aquele sincronismo. Que é o Groot entendendo que é hora de proteger o Peter Quill e o Peter Quill. Sabe, você vê que aquilo ali é experiência de trabalho. Ou seja, a gente já tá experiente, a gente treinou isso, a gente já passou por essas situações. Tudo isso, e a própria Nebulosa também, cara, como funciona. E aí eu entendo que nesse time a Gamora realmente não tem espaço. Qual é o espaço da Gamora nessa engrenagem? Não tem. Então, eu entendo as posições. Óbvio que a gente quer ver muito mais a Gamora, porque a Zoe Saldana, cara, ela entregou uma Gamora perfeita, assim. Em todo o arco dela não tem nada a tirar nem pôr. Então, olhar para os Guardiões agora, você vê que ainda tem muita história para contar. Eu queria ver, por exemplo, uma run da Gamora e da Nebulosa, sabe? Um especial delas fazer uma missão juntas. Eu quero ver o Peter Quill reencontrando os avós, sabe? Tipo, como vai ser essa dinâmica dele na Terra depois de muito tempo. Eu quero entender essa nova formação, como é que ela vai funcionar. Eu quero saber o que a Mantis tem para descobrir. Se ela viveu a vida inteira com ego. Qual Emily em Paris? Essa vai ser a série aí da Mantis pelo mundo, pelo universo e tal. Então eu acho que tem sim muito para aprofundar esses personagens que a gente quer ver. Só que eu acho que no escopo hoje da Marvel não teria espaço para você desenvolver mais nada deles, a não ser em outras participações assim. Isso aí que você falou, Teodoro, de eles saberem trabalhar bem entre eles. Tem uma cena, um plano sequência maravilhoso de tiro cacete, cara. Claro, deve ter seus cortes ali imperceptíveis, mas é tudo tão bem feito, tudo tão bem coreografado, cara, que eu fico me perguntando, pô, já pensou se o James Gunn consegue trazer esse tipo de cena pro novo filme do Superman, essa cena de plano sequência com tudo estourando, e nego voando, e perna voando, e cabeça explodindo, nossa, esse caralho. Nossa senhora, mas ia ser só o Superman, né? Seria uma equipe, né? Não seria uma equipe, mas seria maneiro. Pra caramba, a cena é maravilhosa. Não, falando aqui dessa cena, realmente pra mim, eu acho que a minha cena favorita desse filme é essa do corredor. Tocando aquela música No Sleep to Brooklyn, e aí, pá, dando aí porrada e tiro, não sei o que. Cara, muito boa, né? E só pra encerrar aqui agora, falando do filme em geral, é um filme muito emocionante. Gostei muito da direção e do roteiro de James Gunn. A maneira como ele trabalhou aí com os personagens, como ele encerrou esse arco, né? Não só o arco dos personagens, mas desses filmes, né? Como acabou aí a trilogia dos Guardiões da Galáxia. Então eu achei que foi uma maneira certa de se encerrar, uma maneira muito boa e uma maneira que, assim, emociona muita gente, cara. Que chega aqui, né, o coração ele fica quentinho. Gostei muito, um filmaço. Vocês são mortais! Não! Você mesmo disse, sua besta. Somos os Guardiões da Galáxia. Então eu vou até aproveitar logo, Vinícius. Qual é a tua nota que você dá para esse filme de 1 a 4 cadeiras? Uma cadeira é a nota mínima, 4 cadeiras são a nota máxima. Quantas cadeiras você arrasta para Guardiões da Galáxia? Eu vou logo dando 4 cadeiras. Eu facilmente dou 4 cadeiras, como eu gostei muito desse filme. Muito. Então, pra mim não vejo 1, 2 ou 3 cadeiras, né? Só vejo as 4. Ah, cara, não tem outra nota. 4 cadeiras, sem dúvida. Porque, sinceramente, é um filmaço. Sair feliz. É isso. Isso é cinema, como diria Scorsese. Apesar de não ter gostado nada do Adam Warlock, não ter curtido muito o tom do Alto Evolucionário, eu acho que teria que ser só o vilão classudo e não o Shinken. Cara, mas é 4 cadeiras, assim. É um filme que ele tem um ritmo absurdo, apesar de estar toda hora quebrando para contar a história do Rocket, que eu acho que ele pesa a mão mesmo de propósito, para você sentir raiva do Alto Evolucionário, para você sentir dor no coração. Tortura para mim é o pior crime que possa existir. Então, eu ficava querendo passa essa parte de tortura, não me conta, não quero saber, assim, não quero ver isso acontecendo. Então, eu acho que quando você tem esse sentimento, é que o diretor acertou o tom daquele negócio aí, da crueldade. 4 cadeiras para esse filme. E agora eu quero ver que a história não se fecha. Apesar dele prometer os e não cumprir, ele ter jogado a cena do... Todo mundo tomou tiro no coração, né?
né? E ninguém morreu. Então, apesar da gente ter isso assim no filme, o senso de morte, não ter matado ninguém, eu acho que eu quero ver esses personagens. Quero ver o que eles vão fazer. E isso, pra mim, é 4 cadeiras. Eu não dou 4 cadeiras nota máxima por conta dessas questões do Adam Warlock e por conta dessa questão da Gamora. Eu fiz o texto falando sobre esse filme, eu dei 3 cadeiras. 3 cadeiras seria o equivalente a nota 8. Porque, assim, uma logo seria de até 3. 2 logos seriam até 6. 3 logos seria 7, 8. 4 logos seria 9, 10. Cara, eu lembro que eu vi Guardiões em 2014 no cinema. Cara, eu fiquei maravilhado com aquilo. Era coisa no espaço e aquelas cores. E, porra, quem é esse grupo? E ninguém se entende. Parece a grande família. Porra, nego briga, nego xinga, mas no final tá todo mundo é Groot, sabe? Nós somos Groot. Os Guardiões acabou virando um dos meus grupos favoritos da Marvel, sabe? Então, ver esse encerramento pra mim foi muito emocionante. Eu não dou 4 cadeiras por conta dessas questõezinhas, mas, cara, eu fiquei extremamente emocionado quando eu vi aquilo. E tive até que falar assim, porra, cara, pelo amor de Deus, você tá em público, não chora, não chora. Que filme maravilhoso, eu não sei como é que vai ser essa nova formação dos Guardiões agora. A Marvel deve estar se arregaçando toda, deve estar assim, puta que pariu, cara. Meu Deus do céu, a gente demite o cara, a gente flerta com o cara pra ele voltar, ele termina o último projeto e agora o cara virou presidente da DC Studios. Então os caras devem estar pensando, cara, como é que vai ser pra esse universo de Guardiões? Como é que vai ser se a gente não vai ter mais James Gunn? Depois que Vingadores 1 estreou, a gente não imaginava outro diretor senão o Joss Whedon. Os irmãos russos fizeram o que fizeram. Aguenta teu coração, confia no Kevin e vamos só desfrutar que esse ano ainda vai vir o melhor filme da Marvel, que é o The Marvels. Ai, The Marvels. Galera, muito obrigado pela participação de vocês. Vocês são os melhores dos melhores. Pra você que tá ouvindo a gente aqui no MesaCast, se você tiver alguma dica, sugestão, manda um e-mail pra gente, mesapra04@gmail.com, 04 numeral, ou você pode mandar ADM pra gente lá no Instagram do Mesapra4. Gente, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado pela audiência que vocês estão sempre aqui ouvindo a gente. Um bando de nerd chato que adora reclamar e adora falar besteira. E até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Vamos voar para longe juntos. Para o infinito. E lindo céu. A pessoa por quem você diz que se apaixonou parece mais com ela. O quê? Ela? Isso não é me envolve ridículo. nessa história. Sem chance. Para já com Que isso! foi? Nunca tinha percebido que seus olhos são tão negros. Eles foram substituídos pelo meu pai como método de tortura. Ele escolheu um par bonito.